tem problema, a gente acabou de começar e aí a gente dá essa continuidade, tá? O que eu estava conversando agora eram sobre as ciladas que a gente, né, se não tiver atenção, se a gente não buscar informações adequadas, ainda no momento, né, pré-natal, a gente pode sim culminar em desafios maiores na amamentação que, na verdade, aquela mulher nem precisaria viver, desde que ela tenha as informações adequadas. A primeira cilada que a gente começou a conversar agora foi sobre expressão do peito na maternidade, por profissionais, né? Então, é aquele aperto para ver o leite saindo, aquela necessidade de tentar observar se tem leite no peito daquela mulher. Isso, gente, já saiu, né? Entrou em desuso, não é mais um tipo de conduta que é recomendada no ambiente hospitalar. E eu vou citar para vocês por quê, né? Vamos dar essa justificativa de por que a gente não deve ficar nessa angústia. A primeira delas é que a força de sucção do bebê, ela é muito superior ao que a gente vai fazer numa expressão, né? Um profissional fazendo aquela expressão ali, ela vai ter uma força que a gente chama que é a pressão positiva. A gente vai estar ali espremendo, digamos assim, os ductos daquela mama e a gente pode estar, sim, chegando a uma quantidade, né, de leite. Porém, quando o bebê abocanha o peito da mulher e faz os movimentos de sucção usando a mandíbula e a língua naquele movimento, ele tem duas pressões. Ele tem a pressão positiva, realmente do movimento mecânico, e a pressão negativa, daquele vácuo que o bebê faz, né? Quando o bebê abocanha o peito, ele mantém ali uma pressão, que a gente chama de pressão negativa, que forma um vácuo e tem uma possibilidade de tirar o leite muito maior, muito mais completa do que a gente fazendo uma expressão manual, né? Por isso que a gente fala também que nem sempre uma mulher que não consegue fazer uma ordenha não quer dizer que naquele peito não tenha leite. O primeiro passo é a mulher entender que a sucção do bebê, ela é muito mais efetiva. Então, o que a gente precisa fazer naquele momento inicial não é ver se tem leite saindo do peito da mulher. É colocar o bebê para sugar, tá? Inclusive, existem etapas antes de colocar o bebê para sugar. E são elas que eu vou falar para vocês agora, tá? Então, aquele momento inicial, principalmente ainda na sala de parto, é o momento, gente, que a mamada, ela vai ser uma consequência, tá? O primeiro ponto é o encontro entre mãe e bebê. É o encontro desse bebê com a sua família, né? Com o acompanhante que tá junto com essa mulher. É um primeiro encontro. Então, o que a gente precisa garantir é essa cascata hormonal que acontece na mulher nesse momento desse encontro, né? Eu sempre que trabalho com profissionais, que vou dar aula para profissionais, eu explico muito isso. Eu digo, a gente precisa primeiro deixar aquela mulher se reconhecer enquanto mãe e identificar o seu filho, né? A gente tem uma imagem do bebê na nossa cabeça. Essa imagem é um bebê imaginário e ali ela está pela primeira vez vendo de fato o seu bebê. E a gente precisa deixar esse encontro acontecer. Esse é o primeiro ponto, né? Então, no momento do nascimento, o mais importante não é de cara garantir a mamada, é garantir o encontro. Seja um parto natural, vaginal, seja um parto cesariana, a gente pode e deve permitir que exista esse encontro entre mãe e bebê. E esse encontro, ele é marcado por algo muito importante, tá? Muito mais importante também do que a gente já colocar o bebê no peito. Esse encontro, ele é marcado pelo que a gente chama de contato pele a pele. Então, o bebê, ele nasce, e nascer para o bebê é estressor. Nascer para o bebê é muito avassalador, né? Ele, do nada, tinha oxigênio dentro do útero, agora ele não tem mais. O bebê dentro da barriga tinha alimento, agora ele não tem mais. Ele vai precisar se virar por conta própria, tá? E aí, o que é que acontece? Ele vai se estressar, digamos assim, do ponto de vista fisiológico e hormonal. O cortisol do bebê vai lá para cima, que é o hormônio do estresse. E aí ele vai estar no estado de alerta. E a primeira coisa que a gente precisa fazer quando acontece esse estado de alerta é acalmar o bebê. E não existe melhor forma da gente acalmar o bebê do que colocando o bebê no contato pele a pele.
Pele a pele não é aquela situação, tá, gente? Aquela foto que a gente vê muito na maternidade, sabe? Que é a mãe, o pai, a criança, né? Ou a mãe, a companheira e a criança, né? Todo mundo sorrindo pra foto, né? E a criança envolta num pano e com isso ela ali sendo apresentada para a mulher, tá? O contato pele a pele é pele com pele. É a criança despida, a mãe, muitas vezes, em algumas maternidades, a gente já tem topes cirúrgicos, quando é caso de cesariana, ou ainda, quando é situações que precise, né? No parto normal fica tudo um pouco mais tranquilo em relação ao contato pele a pele, porque o bebê ele já entra em contato com essa mãe desde o momento do nascimento, ainda ligado no cordão umbilical, a placenta, e essa mulher já consegue fazer o contato pele a pele. No parto cesariana, muitas vezes o bebê ele é levado para fazer os primeiros cuidados e ele retorna para o colo dessa mulher. E ele pode e deve fazer contato pele a pele. Esse contato pele a pele, ele vai acontecer ali e quanto mais tempo esse bebê ele fica no colo da mãe, no contato pele a pele, melhor. A recomendação das diretrizes da Organização Mundial de Saúde é de que esse bebê fique por 1 hora ou mais. Então percebem que existem várias etapas antes de fato o bebê mamar. O primeiro ponto é o bebê ficar em contato pele a pele. Com isso o bebê acalma, com isso o bebê ele regula a sua temperatura corporal, que ele antes não precisava fazer isso, agora fora do útero ele vai precisar. Com isso ele começa a respirar melhor. E aí, a partir daí, o bebê ele vai começar a fazer o que a gente chama de reflexos de busca. Ele vai começar a abrir a boquinha, vai virar o rosto, fazendo buscas, né? E aí sim, a gente vai e coloca esse bebê no peito, tá certo? Mas aí, e aí, Renata, mesmo assim, como é que a gente vai saber se essa mamada está sendo efetiva? Isso não é uma preocupação para esse momento inicial. Quando o bebê mama nessa primeira hora de vida, o objetivo é esse imprint, é esse encontro, né? É essa cascata hormonal que está acontecendo no corpo da mulher. A mulher na gestação tem níveis elevados de progesterona, estrogênio, e aí a gente tem uma queda abrupta desses volumes quando a placenta sai do corpo da mulher, e aí o corpo entende que agora é hora de aumentar os níveis de ocitocina e prolactina, que são os hormônios responsáveis pela saída do leite, né? E pela produção de leite. Então, esse momento inicial, a gente também tem uma fala muito comum que é: a primeira mamada não é uma refeição. A primeira mamada é um encontro. A primeira mamada é a regulação desse bebê. É o encontro entre mãe e bebê pela primeira vez. Mesmo que essa mulher já tenha 5 filhos. Mas com aquele bebê é o seu primeiro encontro. E ela precisa sim vivenciar essa realidade desse primeiro encontro, tá? E aí, passando esse momento, tá? Do primeiro encontro, da primeira mamada, as próximas mamadas sim vão ser mamadas de ajuste. Então a gente não precisa ficar mexendo tanto nessa mulher nesse momento, né? O bebê que nasce a termo, que nasce com mais de 37 semanas, ele sabe sugar. E sabendo sugar, ele vai sim, se a gente fizer os direcionamentos corretos, trazer aquele bebê para o peito da mulher, ele vai fazer a primeira mamada. Mas é isso, essa primeira mamada, ela não é uma refeição. Ela é um encontro entre mãe e bebê, e com isso, as próximas mamadas é que vão ser mamadas de ajuste. Ah, Renata, e aí? O bebê vai ficar com fome, então, se você tá me dizendo que eu não sei se tem leite, né? E esse bebê pode tá mamando ali e não conseguir tirar nada do peito da mulher. Todo bebê, gente, né, nascendo a termo, nascendo dentro de condições favoráveis, é um bebê que nasce com reservas, tá? Ele estava ali até pouco tempo ligado a um cordão umbilical. E com isso, esse bebê ele nasce com essas reservas que vão ali perdurar nas primeiras 8, 12 horas de vida. Por isso que esse bebê, muitas vezes, ele passa por um período que a gente chama de período hibernatório. Ele vai dormir muito nas primeiras horas de vida. E por isso que a gente também escuta, né, muitas famílias dizendo: a primeira noite foi maravilhosa, nosso bebê dormiu super bem, tomara que ele seja sempre assim. Mas o comportamento esperado do bebê no primeiro dia de vida não é igual ao que acontece sempre, tá? O que acontece sempre, né, são mais despertares. Porém, nesse primeiro dia, nascer para esse bebê foi tão cansativo que ele entra num período hibernatório para recuperar as energias,
tá? Então, não se preocupem, aos poucos as mamadas elas vão acontecendo e a gente vai deixando a natureza agir e aquele colostro ele vai saindo um pouco a cada mamada, tá? Então, nesse momento inicial, a gente não tem que estar preocupado com volume de leite, tá? O volume de leite ele vai acontecer com o passar dos dias. De fato, gente, nenhuma mulher vai ter grandes volumes de colostro. Raras mulheres, né, podem apresentar isso. Às vezes, mulheres que têm histórias de lactação muito próximas uma da outra, mulheres que amamentam até o bebê mais novo nascer, pode sim apresentar uma quantidade maior de colostro, mas na maioria dos casos, a gente não vai ter grandes volumes de leite saindo no peito dessa mulher. Então, para que a gente possa fechar essa história aí da primeira cilada, a gente não precisa e não deve, né, enquanto profissional e enquanto gestante, a gente deve dizer que a gente não quer que haja essa expressão toda, esse estímulo todo, que muitas vezes é doloroso para a mulher. Isso não precisa acontecer naquele primeiro momento. Primeiro momento, a gente precisa garantir encontro mãe-bebê, contato pele a pele e, se possível, a mamada. E é isso que vai garantir que o bebê fique bem, né? Que o bebê fique relaxado, né? E que todo mundo comece ali a sua história de vida, naquele momento inicial, bem, tá? A natureza vai agir, a gente confia no potencial dos hormônios e esse leite vai começar a descer ao longo dos primeiros dias, tá? Então, não é necessário expressão de leite, de colostro no peito da mulher nessa fase inicial para a gente definir algo. Porque assim, qual é o objetivo de fazer essa expressão? É combinar a insegurança nessa mulher e oferecer fórmula? Porque não tem quantidades suficientes? A necessidade do bebê nesse começo ela é muito pequena. Tanto porque o bebê nasce com reservas, como também pelo tamanho do estômago. A capacidade gástrica desse bebê ela é muito pequena. Tá certo? Então, assim, essa cilada, por favor, quem tá vendo aí essa live, né, quem tá assistindo depois aqui no YouTube, em algum momento, fujam dessa cilada, tá bom? E aí a gente vai para uma segunda, que ela tem inclusive relação com essa primeira, né? Eu já comecei a antecipar um pouquinho dela nessa minha fala final agora. A segunda cilada é o uso precoce da fórmula infantil, o que gera um ciclo vicioso. E eu vou tentar explicar para vocês que ciclo vicioso é esse, tá? Então, a mulher, muitas vezes insegura, nessa fase inicial, ela meio que entende que aquela primeira noite ali foi super tranquila, né? Ela não tem conhecimento sobre esse período hibernatório que está acontecendo, né, nesse bebê. E aí, o segundo dia acaba sendo um dia mais agitado, né? Entre 24 e 48 horas, esse bebê começa a ter mais demanda, começa a precisar um pouco mais de leite e com isso começa também a buscar mais, fazer mais sucção, tá certo? E aí nesse momento de buscar mais sucção, a mãe começa a combinar na ideia de que não tem leite suficiente e que precisa da complementação. E muitas vezes a chegada dessa complementação para aquele quarto, para aquela mulher ali na maternidade, acontece aquele momento justamente por uma queixa materna, né? Então, os profissionais vão fazer a visita, a enfermeira passa para fazer a visita, o pediatra passa para fazer a visita, e a mãe diz, ele não sai do meu peito, o bebê está mamando de hora em hora, eu acredito que eu não estou tendo leite, eu estou com fome. Ou seja, essa mulher, ela expressa um medo de não estar com quantidade de leite suficiente. E muitas vezes o profissional, por não saber avaliar a mamada e por não conseguir identificar ainda esses conceitos que a gente está conversando agora, de que o bebê nasce com reservas e que o estômago do bebê é muito pequenininho, que esse bebê vai precisar de mais colo mesmo nessa fase inicial, a busca do hospital muitas vezes vai ser de resolver o problema. Qual é o problema? O bebê está com fome. Como é que a gente resolve? A gente oferta a fórmula. É meio que um protocolo hospitalar, né? Então, muitos pediatras deixam prescritos da seguinte forma, né? Pediatras que não são tão pró-amamentação assim. Porque se a gente pensa que ali, aquele momento, a relação está se estabelecendo, a prescrição deveria ser sempre seio materno livre.
Só que, por questões de protocolos hospitalares, por vezes fica escrito, se necessário, tantos ml de fórmula infantil. 10 ml de fórmula infantil, 15, já vi até 30 ml de fórmula infantil, já no início. E esse volume, ele vai ser ofertado se necessário. Quem define esse se necessário? Já pararam para pensar sobre isso? Quem define se é necessário ou não? Né? Muitas vezes vai ser a equipe de enfermagem, muitas vezes vai ser uma solicitação materna na hora da angústia, na hora do choro, né? Nós, enquanto mães, a gente se desespera muito com o choro do bebê, principalmente quando a gente é mãe de primeira viagem. E se a gente não tiver uma equipe preparada por trás, acompanhando, identificando pra gente que o choro é comunicação, que esse bebê está precisando de outras demandas também, né? Que a mãe e o bebê estão se conhecendo, então o chorar em alguns momentos vai ser normal, tá? Para que ele possa, né, expressar as vontades, principalmente a vontade de estar junto do colo da mãe. Certo? E aí, muitas vezes, esse leite é oferecido. Quando esse leite é oferecido, e muitas vezes nessa fase inicial é oferecido um volume maior do que a capacidade gástrica do bebê. Então, imagine que a capacidade no primeiro dia de vida é em torno de 5 a 7 ml. No segundo dia, ela pode chegar ali a 15 ml, mas ainda é um volume pequeno. E muitas vezes, por uma imposição da indústria alimentícia, quando a gente vai fazer uma diluição de fórmula, a gente faz uma medida para 30 ml. O que é que essa indústria está dizendo para a gente? Que o mínimo que a gente tem que dar é 30. E é isso que muitas famílias recebem lá no ambiente hospitalar. Quando o bebê ainda tem uma capacidade de 10 a 15, esse bebê já está recebendo 20 a 30. O que é que vai acontecer com esse bebê quando ele tem um volume tão aumentado assim de ingestão de uma vez só? O que é que vocês acham que isso vai acontecer? Se tem alguém comigo aí, me fala, o que é que vocês acham? O bebê ficou empanzinado, o que é que ele vai fazer? Dormir, né, gente? Dormir. E aí todos os problemas acabaram. Finalmente, aquele bebê descansou, né? Ou regurgitar, né, como foi colocado aqui. Ou seja, aquele bebê ficou tão empanzinado, vai botar para fora. Se ele botar para fora, melhor, porque isso vai resolver nossos problemas. Mas as meninas já estão dizendo aqui, né? Vanessa, Poliana, vai dormir, né? Esse bebê, ele vai apagar, né? Eu gosto muito de fazer uma comparação com as minhas pacientes, para elas entenderem a dinâmica desse momento, que é como se aquele estômagozinho do bebê tivesse preparado para um feijão e deram uma feijoada. É meio que isso. Então, aquele bebê, ele estava preparado ali para receber uma conchinha de feijão, e ele recebeu 2 conchas de feijoada. Ou seja, um alimento mais calórico, um alimento ali com maior quantidade de proteína e de um tipo de proteína que o corpo do bebê não está ainda preparado para receber. E aí, do nada, esse bebê ele vai precisar agora dar conta daquilo dali. E dorme, né? Então, gente, o que é que vai acontecer? Nesse período que o bebê dorme, o bebê vai acordar menos. E ele vai fazer o quê? Vai menos vezes também para o peito da mãe. Então, aquele peito que deveria estar sendo estimulado, aquele peito que deveria estar ali recebendo mais estímulos de sucção e mais imprint entre mãe e bebê naquela conexão, naquela liberação de ocitocina, que é o esperado para esse momento, o bebê dorme e não faz esse estímulo. Então, percebendo o ciclo vicioso, bebê, né? Vamos fazer tipo um círculo aqui, ó, para vocês entenderem o que é que eu tô falando, tá? Bebê chora, mãe acha que tá com fome, oferece a fórmula. Oferece a fórmula, bebê dorme, bebê não suga. Bebê não suga, o peito produz menos leite. No próximo horário, a mãe vai achar que o bebê tá com fome, não tá ficando satisfeito, vai dar de novo o quê? A fórmula. E aí esse ciclo vicioso vai afastando cada vez mais o bebê da mãe, nesse momento que seria crucial de estímulo para que realmente aconteça a descida de leite efetiva no corpo dessa mulher, que a gente chama de apojadura, e esse bebê vai ficando cada vez mais dependente de um volume maior de leite. E que muitas vezes essa mulher ela não vai conseguir acompanhar nesse momento inicial, até ela passar pela apojadura. Esse é o nosso ciclo vicioso.
Essa é uma cilada que a gente precisa evitar. Inclusive, existe um documento da Sociedade Brasileira de Pediatria que ele fala sobre o uso e abuso do uso de fórmulas infantis nas maternidades. Ou seja, existe um documento dizendo assim, ó, para todos os pediatras, a gente precisa se posicionar, a gente precisa evitar ao máximo a entrada, né, dessa fórmula de forma precoce. A gente precisa ser criterioso na escolha do momento de entrar com a fórmula, tá? E isso, gente, a gente consegue muitas vezes com aconselhamento, com apoio a essa mulher, a essa puérpera, que precisa ser ouvida, que precisa ser acalmada, entender que aquele processo ali está acontecendo, que não tem nada demais, né? Que ali, nada demais que eu falo no sentido de não tem nada de errado. Todo o processo que está acontecendo ali, ele é fisiológico, tá? Deixa eu ler aqui o comentário que Poliana colocou. Meu bebê tem 1 ano e 9 meses, sofro uma pressão tão grande de todos para desmamar. Eu não entendo muito, né, Poliana, também essa pressão, até porque a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, a recomendação da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, é que a gente amamente por 2 anos ou mais. Ou seja, você já está com 1 ano e 9 meses e recebendo essa pressão, né? Então, é isso, assim, a cultura do desmame, a cultura de comeu, tomou fórmula e não morreu, né? Então, assim, é grande, né, o caminho que a gente tem que fazer para evitar a entrada de fórmula infantil, né, para que a gente possa evitar também um próximo ponto, que é o que a gente vai entrar agora, né? Eu imagino quantas de vocês também já vivenciaram, as que já são mães, ou aquelas que estão gestando e que estão me vendo agora, estão assistindo. Sem dúvida nenhuma, uma das pressões que vocês vão sentir é quanto ao uso de bicos artificiais. Essa é a nossa terceira cilada, tá? Então, o uso de bicos é algo cultural da nossa sociedade. Graças a Deus está diminuindo muito, mas ainda é muito frequente, tá? E o que é que se pensa? Não, eu conversei com uma amiga que tem 3 filhos, os 3 filhos dela já mamaram bem, mamaram até 2 anos e usava chupeta e não tinha problema nenhum, tá? Então, inúmeras pacientes minhas vêm com recados ou com respostas como essa, quando a nossa fala é de evitar o uso de bicos artificiais, certo? O uso de bico artificial é um dos maiores problemas para desmame precoce. Todos os estudos mostram a mesma coisa. E diz mais, quanto mais precoce é a entrada do bico artificial, maior é o risco desse desmame acontecer. Ou seja, tem mães que já levam a chupeta para a maternidade, tá? E aqui não é um momento de julgamento, não é isso. Aqui é o alerta para as mulheres que não querem desmamar, que têm medo do desmame precoce. E aí esse alerta é no sentido de, se você tem esse medo do bebê desmamar, parar de mamar, tá? A gente precisa evitar o uso de bicos artificiais. Essa é uma decisão da família, porém precisa ser uma decisão que ela tem que ser orientada por um profissional que entende de amamentação. Então, muitas vezes, aquela mulher desconhece esse risco. E é isso que a gente não pode deixar. Aquela mulher correu o risco de colocar um bico porque acha que pode ser. E aí, para algumas mulheres, esse risco ele vem com o uso da mamadeira. Ou seja, a mulher muitas vezes já em casa, já estabeleceu uma rotina de vida ali na amamentação com seu bebê. Algumas mulheres elas têm ajuda noturna, né, com babá, com funcionários, auxiliares de enfermagem, que ficam com o bebê naquele momento do dia. E com isso, muitas mulheres, elas são inclusive incentivadas a fazer o quê? Por que você não tira o seu leite, deixa com a pessoa que está com o seu bebê durante o período noturno e ela oferece o leite? Ele vai continuar tomando o seu leite, olha que maravilha. E você vai poder descansar. Como é que a mulher recebe essa informação? Imagine o impacto de você ali, né, em plena privação de sono, acordando muitas vezes para amamentar e alguém te dá uma solução perfeita, né? Você tira o leite, você deixa com a pessoa que está te ajudando, te auxiliando no cuidado,
até mesmo muitas vezes o pai, que para revezar, e aí você pode dormir, né? E aí com isso a gente entra num problema muito grande, tá? É a terceira nossa cilada aí do bico artificial, além da chupeta, a cilada da mamadeira, principalmente a mamadeira noturna, porque nesse momento, o bebê ainda muito pequenininho, o que é que acontece? Quando a gente oferta a mamadeira, a gente tá pulando uma mamada noturna, às vezes mais de uma. E com isso, o bebê que poderia estar fazendo um estímulo no peito daquela mulher, ele tá pulando etapas ali de estímulo. Inclusive, o momento inicial, né, e o momento de maior pico de ocitocina, ou seja, responsável pela liberação de leite no peito da mulher, é no período noturno. Então, se essa mulher passa a não amamentar à noite, o risco dela diminuir a produção é muito grande. Porque esse bebê, ele não está fazendo estímulo. Então, o corpo daquela mulher, ele funciona por feedback negativo, que a gente fala. Ou seja, se o bebê não está mamando de noite, nesse horário eu vou diminuir a produção. Porque esse bebê já não está mais precisando de leite nesse momento. Só que isso está acontecendo, gente? Não. O bebê continua precisando de leite naquele horário. Porém, esse leite está sendo ofertado por outro método. Esse é o perigo em relação à mulher. Ou seja, baixa a produção. Diminuiu ali a quantidade de leite no peito dessa mulher. Em contrapartida, a gente tem o outro problema, que é o problema no bebê. Por quê? O fluxo de leite numa mamadeira, ele é muito mais intenso. O bebê não precisa fazer. Lembram daquela pressão positiva e negativa que eu comecei no comecinho da aula, agora da live, explicando para vocês sobre pressão positiva e negativa da boquinha do bebê? Na mamadeira, o bebê ele não precisa. No peito, o bebê vai fazer o seguinte aqui, ó. Ele encaixa, faz o vácuo e com a mandíbula ele empurra e volta. Empurra e volta. Empurra e volta. Esse é o movimento que a língua faz. Na mamadeira, eu nem tenho mamadeira aqui, mas eu vou usar o coletor para exemplificar. Quando a gente oferece o bebê a mamadeira, a gente, ó, só faz encostar. O bebê só precisa sorver, sugar ali. E por gradiente de concentração, esse leite ele vai caindo na boca da criança. Num ritmo muito acelerado. E com isso, gente, o bebê ele vai querer essa facilidade sempre. Como assim agora eu vou ter que me esforçar a fazer todo esse movimento de novo no peito, se aqui na mamadeira eu consigo fazer de uma forma muito mais simples? Muito menos esforço. É a lei do menor esforço. E aí o bebê fica procurando o fluxo que tem na mamadeira no peito da mulher. E isso não vai acontecer. Porque no peito da mulher, o fluxo, ele não é contínuo. Ele vem em cascata, em momentos. Acontece ali uma liberação hormonal e o peito libera o leite. Vem de novo um novo reflexo da ocitocina, através da sucção do bebê, e o leite desce e escoa para o bebê. Então, a descida do leite no peito, ela não é contínua, tá? E por isso que o bebê ele vai se irritar, aquele bebê que usa mamadeira, porque ele está sendo ali estimulado a achar que ele não vai precisar fazer esforço e vai só simplesmente sugar ali o leite rapidamente, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um bebê tomando leite numa mamadeira, né? Enquanto que uma mamada pode durar de 15, 20, 30 minutos, uma oferta na mamadeira ela dura 5 minutos, no máximo, tá? Então, pela lei do menor esforço, aquele bebê, ele começa a não querer mais fazer esse esforço todo no peito da mãe. Ele quer só simplesmente encher a barriguinha dele rápido e com isso o bebê começa, né, a rejeitar o peito, porque o fluxo de leite no peito não é que esteja mais baixo, muitas vezes, mas o fluxo de leite no peito é diferente do fluxo da mamadeira. E com isso, o bebê que precisa ali fazer menos esforço, ele se acostuma com aquele método, tá? Então, por isso que é uma cilada. Às vezes a gente tá até sugerindo isso para uma mãe, achando que a gente tá resolvendo o problema dela, ela vai dormir. Olha que coisa boa, né? A gente vai ajudá-la. Porém, a gente não está ajudando, porque a gente pode culminar em problemas na história de amamentação dessa mulher e desse bebê, tá? Então, compreender também essa necessidade de sucção do bebê, ela é extremamente importante.
vou finalizar esse momento hoje falando sobre isso. O bebê, já vou ler esse comentário também, tá, Luanda? O bebê, ele suga no peito da mulher por vários motivos, não só por fome. Então, não existe aquela fala de que o bebê está chupetando o peito da mãe. O bebê está fazendo uma necessidade real dele, que é a sucção não nutritiva. Esse é o termo correto. O bebê, ele pode querer sugar para se autorregular emocionalmente. O bebê pode querer sugar para ficar perto da mãe. O bebê pode querer sugar para ficar bem naquele momento, porque algo tirou ele do eixo, ele ficou com frio, a fralda ficou molhada, ele se incomodou e muitas vezes o bebê, ele só se autorregula através da sucção. Claro que existem outros métodos, o próprio colo é uma forma da gente acalmar o bebê, tá? Mas a melhor forma de acalmar o bebê é através da sucção. Então, tirar da nossa cabeça a ideia de que o bebê vai mamar de 3 em 3 horas é um ponto muito importante para vocês pensarem sobre isso. Bebê não mama de 3 em 3 horas. Bebê mama quando ele necessita. E bebê suga quando ele necessita. E a sucção é algo que vai acontecer independente da fome. E que eu sei que isso é uma doação muito grande materna, né? Está disponível para esse processo, né? Porque tem bebês que são realmente mais sugadores, que têm maior necessidade de sucção. Porém, é fisiológico, é esperado do comportamento de um lactente que ele se regule através da sucção, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário da Luanda. Meu filho desmamou com 1 ano e 1 mês, por ele mesmo. Se alimenta muito bem, mas os palpites continuam, mesmo se alimentando bem. Insiste que precisa iniciar com a fórmula, já que desmamou. Não, Luanda, não precisa, né? A partir de 1 ano, o bebê comendo bem, ele vai precisar de leites e derivados através da alimentação dele. Tá? A gente tem muito isso, né? Ou o bebê mama, ou o bebê tem que estar na fórmula, não necessariamente. Um bebê a partir de 1 ano, ele não precisa mais de fórmula, tá? Ele vai ter a necessidade de que a gente inclua os laticínios dentro da alimentação. Seja através de um copo de leite, seja através de uma vitamina, seja através do leite ali na forma do iogurte natural, né? De um queijo, de uma preparação, tá? Então é isso, assim, a cultura do uso da fórmula é muito intensa, gente. Pra gente combater isso só com muita informação, né? Só preparando as mulheres para viver essas etapas de vida aí, nessa fase inicial da história do bebê. Pauliana Ribeiro, né? Obrigada, Pauliana. É isso, vamos mudar essas histórias aí do nascer e do amamentar para que a gente possa ter uma geração ainda melhor, né? Com crianças, mais crianças amamentadas e com isso a gente tem uma nova história de vida aí, de saúde da nossa população. É o melhor investimento. Vamos terminar dizendo isso então, tá certo? Amamentar é um melhor investimento. Gente, vamos finalizando agora. A gente tem uma aula gratuita, dia 3, tá? A gente vai continuar mais ou menos esse papo de hoje. A gente vai conversar sobre mais pontos importantes no dia 3 de abril, que é a nossa próxima quinta-feira, tá? Vai ser online, vai ser gratuita, né? E vai acontecer às 20 horas pelo YouTube, tá? Então, se vocês têm interesse de participar dessa aula, lá no link da bio, tem o link tá na bio do meu Instagram, tá certo? Vocês podem clicar e vocês vão cair num grupo do WhatsApp, onde vocês vão receber a informação, vão receber o link dessa aula do YouTube, tá? Tá sendo uma aula preparada com muito carinho, com muita atenção. Vai ser no YouTube justamente para a gente direcionar para as mães, principalmente gestantes, que estão, né, se preparando para essa história da amamentação, para que sejam assim, dicas realmente valiosas para o começo da história de vocês, tá bom? Então aproveitem o final de semana, uma boa noite. Vamos deixar salva no YouTube, tá? Aqui no Instagram a gente não vai deixar salvo, mas no YouTube vai ficar. Então quem quiser depois assistir ou reassistir, vai ter essa oportunidade também, tá bom? Um beijo bem grande em vocês.